Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 27, versos 20 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Os 3 versos nos chamam a atenção para o que é inevitável, porque a morte é insaciável. Uma hora teremos de prestar contas de tudo que fazemos, de tudo que falamos, de tudo que desejamos. Nos chama também a atenção para a necessidade de purificar a nossa vida e nossas intenções, assim como o ouro e a prata submetidos a altas temperaturas. E por fim, nos chama a atenção para o bom senso, ao invés da insensatez. O verso 20 declara: o Sheol, ou a sepultura, e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Isso significa que as ambições de um homem ou de um ser humano são tão insaciáveis como a morte. Está sempre batendo à porta. Nesse aspecto, é bom lembrar que Deus conhece os segredos mais íntimos dos homens, pois Ele conhece o coração e julga as intenções. Jesus não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Isso nos é dito no Evangelho de João, capítulo 2, verso 25. João compreendeu a divindade de Jesus, que sabe o que está no coração do homem. E mesmo assim, ele veio para lhe conceder oportunidade de olhar para dentro de si e fazer as mudanças necessárias. Mas aquilo que os olhos do homem desejam o impede de enxergar quem ele realmente é. É importante lembrar o que dizem em Hebreus 4, 12 e 13 nesse momento. Diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Esses versos nos revelam que a atividade da palavra está associada à atividade de Deus em nós. Portanto, se torna de extrema importância cuidar dos olhos, que são insaciáveis quanto aos seus desejos. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa compreender que as mudanças precisam ser realizadas
constantemente, diariamente, sempre prestando atenção nas ações e no exemplo de Jesus. Se você já o aceitou, então você e eu temos esse desafio todos os dias de nos tornarmos pessoas melhores, fugindo daquilo que os nossos olhos estão sempre chamando a nossa atenção por causa dos nossos desejos. Que o nosso desejo seja sempre a vontade daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O verso 21 nos diz: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Tanto o ouro quanto a prata revelam sua pureza quando levada ao fogo. Do mesmo modo, o coração do ser humano é testado quando adquire um pouco de fama. O verso 21 que lemos nos fornece um teste para o caráter e sua reação aos louvores ou honra que recebe. Nesse aspecto, o elogio revelará se há orgulho ou arrogância no coração do ser humano. Portanto, devemos avaliar sempre os motivos que nos levam a fazer as coisas que fazemos, pois Deus concede graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Por isso, é importante criar regras e limites para si mesmo, pois uma vida sem regras conduz à escravidão dos desejos que penetram os olhos. O verso 22 nos diz: ainda que você moa o insensato, como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. De forma clara, revela que o insensato, mesmo sendo submetido aos castigos mais severos, se recusam a mudar de comportamento, pois estão sendo conduzidos pelo que os seus olhos desejam e assim caminham a passos largos para a destruição. Vale a pena refletir para onde os seus caminhos o têm levado. Se para o orgulho e arrogância ou para a humildade. Pois chegará o tempo em que o Sheol, ou a morte, baterá à sua porta. E certamente aquilo que você construiu com seu orgulho e sua arrogância desmoronará. Se tem algo que o ser humano tenta fugir a todo custo durante a sua existência, é da realidade da morte. E em sua loucura vive simplesmente para satisfazer seus desejos. E a maioria, quando percebe, já está engolido pelo que tanto temia e não teve coragem de enfrentar a morte. Jesus veio para nos oferecer oportunidade de vida e vida em abundância. Mas para isso, devemos pautar a nossa vida no seu exemplo. Devemos seguir os seus passos. A vida nos é dada como um presente. Isso nos torna todos iguais perante o doador da vida, Deus, que nos concede sempre oportunidade de avaliar o que está conduzindo o nosso coração, se a humildade ou a arrogância. Porém, a grande maioria prefere o caminho da insensatez e, mesmo sendo submetidos a severos castigos, empinam o nariz e continuam na arrogância e insensatez. Somos incentivados por Deus a fugir desses comportamentos insanos e a buscar em Jesus, sem jamais esquecer
o que diz o livro. Em Jesus buscamos a humildade, sem jamais esquecer o que diz o livro de sabedoria que estamos meditando cada dia, que a humildade antecede a honra. Não caia na armadilha dos olhos. Receba os elogios com gratidão e fuja da insensatez do orgulho exacerbado e do sentimento de superioridade, pois somos todos iguais perante aquele que nos deu a vida, perante Deus, a quem devemos prestar contas daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Devemos prestar contas em algum momento da nossa vida. Que Deus te abençoe e que Ele nos ajude a olhar para Jesus e viver como Ele viveu e andar como Ele andou, em humildade. Bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e tão grande sua fidelidade.